Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua casa. Hoje, quinta-feira, dia 1º de janeiro do ano de 2026, graças a Deus, estamos aqui, não é verdade? Até aqui o nosso Deus nos sustentou e pela sua fidelidade à sua palavra e também aqueles que o buscam de todo o coração, vai continuar nos ajudando, nos sustentando, nos guardando até a sua volta. Como vocês sabem, toda quinta e todo sábado eu vou estar aqui com o quadro Tarde com Jesus. O Senhor colocou esse propósito no meu coração para que nós venhamos estar mais perto de Deus, para que nós venhamos meditar mais na palavra dele, que nós venhamos aprender mais com a palavra do Senhor. O Evangelho de Jesus é salvação, o Evangelho de Jesus é libertação, é transformação, é mudança de vida, é também santificação e poder para aqueles que acreditam e se aproximam do Senhor. Mas antes de nós começarmos, eu quero que você feche os seus olhos com muita fé, porque eu quero orar por sua vida, para que você inicie esse ano na presença de Deus. Eu sei que você deve desejar muitas coisas, você deve estar cheio de planos, não é verdade? Porque eu também tenho os meus sonhos, eu também tenho os meus objetivos, eu também tenho propósitos na presença de Deus. Então, se os seus planos, seus projetos e os seus sonhos estão alinhados com o propósito de Deus, não se preocupe, vai acontecer. A sua única preocupação deve ser estar e andar na presença de Deus, em tempo e em fora de tempo, porque Ele é único, Ele é fiel, Ele está com você, Ele te ama, vai fazer grandes coisas ao seu favor. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nesta tarde, nesse quadro Tarde com Jesus, Pai, que alegria estar aqui com meus irmãos e com as pessoas também que ainda não te conheceram, que ainda não foram alcançados por tua graça ou que não ainda tomaram decisão de entregar suas vidas a ti. Mas eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, de ter essa oportunidade de falar do teu amor, de lembrar a memória, de trazer a memória daqueles que te servem, o quanto eles são amados, o quanto eles são importantes, o quanto o Senhor é fiel na vida daqueles que te buscam. E também dizer para aqueles que ainda não sabem que são amados por ti, que o Senhor quer ter intimidade, o Senhor quer ter relacionamento, que o Senhor quer fazer coisas grandes na vida dessa pessoa. Pai, nós entramos no ano de 2026, graças ao Senhor, porque o Senhor permitiu, Pai, porque tudo é permissão tua. Nós temos sonhos, Pai, nós temos propósitos, nós temos projetos, o Senhor sabe, Deus. Mas o que nós queremos priorizar na nossa vida neste ano de 2026 é andar na tua presença. Nós queremos pedir a ti, Pai, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá equilíbrio, nos dá ânimo, nos dá vigor, nos dá, Senhor, aleluia, firmamento, firma os nossos pés em ti, que é a rocha inabalável, Jesus. Abençoa o lar desta pessoa, abençoa a vida desta pessoa, abençoa os projetos, abençoa os sonhos. E que tudo que essa pessoa tem depositado, Deus, tem colocado no teu altar, crendo, acreditando na tua promessa, possa se concretizar segundo a tua vontade neste ano de 2026. Que a tua presença cresça e apareça na nossa vida, no nosso lar e na nossa família. No nome de Jesus, que eu já te oro e te agradeço. Amém? E graças a Deus. Amém, meus queridos? Hoje eu quero falar com vocês sobre um propósito de Deus na vida de cada ser humano. Que propósito é esse? É um propósito de salvação. Nós bem sabemos que quando Deus criou todas as coisas, Ele também fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E colocou o homem ali num jardim que se chamava Éden. E nesse jardim, Deus colocou tudo que o homem necessitaria e precisaria para se manter. Porém, Deus deixou ali um mandamento. Deus deixou uma ordenança, que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se eles comessem aquele fruto, Adão e Eva, eles morreriam. E Deus estava falando de uma morte eterna, né? Mas a serpente veio e todo mundo sabe que a serpente enganou Eva e Eva comeu do fruto e também deu a Adão e eles comeram, ou seja, através da desobediência,
surgiu o pecado. E o pecado é a desobediência aos mandamentos de Deus, aos princípios de Deus. O pecado nos tornou distante do Senhor, criou uma barreira entre nós e o Criador. O pecado fez com que Adão e Eva, e nós, toda a criatura de Deus, toda a criação, a gente fosse destituídos da glória de Deus. Não foi mais permitido que Adão e Eva ficassem ali no Jardim do Éden. Eles foram tirados dali e vieram para a terra, para lavrar a terra. E Deus deu um castigo, por causa daquela desobediência. Além de nós estarmos destituídos da glória de Deus, nós não poderíamos mais habitar com Deus na sua morada santa que é no céu. Nós também teríamos que trabalhar. Nós também teríamos que nos esforçar para conquistarmos tudo aquilo que a gente almejasse. Mas entenda, Deus não criou o homem, a sua imagem e semelhança, para destruição. Isso foi uma opção do próprio Adão, da própria Eva, que escolheram desobedecer a uma ordenança que Deus lhe havia dado. Mas Deus já tinha um plano para tudo o que iria acontecer. E esse plano é Jesus. Plano de salvação. Um propósito de salvação que Deus tem para cada um de nós, que só pode ser recebido por meio de Jesus Cristo, o seu Filho amado, que veio a este mundo e deu a sua vida. Entenda, ninguém tirou a vida de Jesus, irmãos. Você que vai ouvir essa mensagem da tarde de hoje. Ele deu a vida dele por mim e por você e por toda a humanidade, para que nós não venhamos ficar eternamente longe da glória de Deus. Quando Jesus veio à terra, ele veio com o propósito de vencer. E assim aconteceu, ele venceu por mim e por você. Se hoje eu e você estamos aqui na presença de Deus e temos a oportunidade de andar com esse Deus na terra e morarmos com Ele na eternidade, isso é graças a Jesus. Porque Jesus aceitou o propósito de Deus, ele veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e vai voltar para buscar aqueles que reconheceu ele na terra como Senhor e Salvador da sua vida, para ir morar no céu. Então, há uma solução, há um propósito de salvação da parte de Deus para mim e para você e para toda a humanidade. Mas para nós fazermos parte dessa salvação, é necessário eu e você reconhecer Jesus como Salvador da nossa alma e termos uma mudança de vida em sua presença através da palavra, de andarmos de andarmos aqui na terra uma vida de obediência a Deus, aos mandamentos dele, aos princípios dele. Porque não se esqueça, o pecado nos separa, não só aqui na terra, mas o pecado nos separa eternamente de Deus. E Deus não quer isso. Porque em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, diz assim a palavra do Senhor. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, em todo tempo Deus quer ter intimidade, relacionamento com a sua criação. Então, em nenhum momento Deus quer fazer com que a sua criação, com que a humanidade esteja distante dele pela eternidade. Ao contrário, Deus quer estar perto de mim. Deus quer estar perto de você. Deus quer estar perto de cada ser humano. Mas as pessoas não querem. Porque se as pessoas quiserem, as pessoas já tinham se convertido a Jesus. As pessoas já tinham entregado suas vidas a Jesus. Porque, meus queridos, entenda. O evangelho de Jesus está sendo pregado assim como ele ordenou. Porque ele deu uma ordenança, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Junto com a salvação que Deus enviou por meio do seu Filho Jesus, ele também enviou uma condenação. Aqueles que não acreditarem, aqueles que não se converterem a Deus por meio de Jesus, esses serão condenados eternamente. Porque ninguém vai entrar no céu sem aceitar o Filho de Deus, sem aceitar a salvação que ele enviou por meio de Jesus para nos livrar dessa condenação.
Então, quando uma pessoa ela rejeita Jesus, ela está rejeitando a salvação que Deus enviou por meio de Jesus, para ser livre dessa condenação eterna que há de vir sobre toda a terra. Mas aqueles que entregaram a vida a Jesus, aqueles que reconheceram Jesus como o Salvador da sua alma e perseveram a sua salvação e andam com Jesus na terra, obedecendo, se desviando do caminho do mal, deixando o pecado para trás, tendo mudança de vida na presença de Jesus por meio da sua palavra, esses entrarão nos céus pelas portas e habitarão com Deus pela eternidade. Então eu espero que você tenha entendido a palavra da tarde com Jesus do dia de hoje. E eu desejo que o Senhor abra o seu entendimento e que você possa buscar a Deus enquanto você pode achá-lo. Que você possa invocar o nome dele enquanto ele está batendo, enquanto ele está perto de você. E que quando ele bater a porta do seu coração, você possa abrir para que ele possa entrar, cear com você, ter intimidade com você, ter um relacionamento com você, fazer coisas grandes na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.